Olá a todos, boa tarde. Sejam bem-vindos aqui ao painel do Conecta BBC, um evento sobre inovação financeira promovido pela Associação Brasileira de Bancos, com o apoio das empresas Avivatec, BBC Chain, PIP e Núclea. Para quem não me conhece, eu sou Leonardo Grapeia, coordenador da Comissão de Produtos Pessoa Física da BBC e também CEO da Kista. E é uma honra estar com vocês para mediar a conversa de hoje. O tema do painel, muito relevante: o futuro da modelagem de crédito no Brasil. Assunto cada vez mais importante para as instituições financeiras, empresas e principalmente para os clientes finais que possam se beneficiar dessa modelagem. E para enriquecer as nossas discussões, temos conosco aqui o Carlos Eduardo Mello, que é Head de Inovação e Cliente em Crédito no Banco BV, e também a Marina Gontijo, sócia da Oliver Wyman. Lembro que esse debate ficará disponível no canal da BBC, no YouTube, no LinkedIn e no site também do evento. Feitas as apresentações, sem mais delongas, vamos lá para o que interessa, né? Que é de fato aquecer os motores nesse dia frio aqui em São Paulo. Nós teremos 3 blocos, né? O primeiro a gente vai falar sobre inovação, tendências tecnológicas. O segundo a gente vai falar dos desafios e riscos. E o terceiro a gente vai abrir para perguntas e dúvidas da plateia. E como qualquer evento, quando a gente tem pessoas ilustres como estão aqui, só faz sentido se a gente tiver interação com o público. Então, nosso chat estará disponível para que vocês possam estar acessando, enviando as suas dúvidas, suas perguntas e fazendo qualquer tipo de referência. Então, sem mais delongas, vamos iniciar nossa conversa. E para começar, a gente abordar o impacto de novas tecnologias na modelagem de crédito. Está aqui conosco o Carlos Eduardo, cujo eu vou direcionar aí a primeira pergunta do Banco BV. Sem mais, Carlos, seja bem-vindo. É um prazer imenso estar aqui conosco. Antes de mais nada, queria dizer o seguinte: conta para mim, como a BV tem incorporado IA e Machine Learning nos seus modelos de crédito e, na prática, quais os benefícios que estão sendo perceptivos? Carlos, está contigo. Obrigado, Grapeia. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês num painel de suma relevância como esse. E falando de um tema que é o coração do crédito, né? Que é a modelagem e os dados. Como que a gente usa isso da melhor forma para a tomada de decisão. Aqui no banco, assim como todos os demais bancos, a gente precisa trabalhar os dados da melhor forma. E os dados que a gente precisa trabalhar hoje não são mais os dados como a gente fazia há 15, 20 anos atrás, olhando somente para a fonte de birôs, dados cadastrais. Hoje a gente tem um universo de dados, sejam dados comportamentais, dados de personalidade do cliente, dados digitais, além dos dados dos birôs, que são muito relevantes para a tomada de decisão. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, machine learning, é crucial, é uma ferramenta crucial para a gente traduzir esses dados numa melhor tomada de decisão. Aqui no Banco BV, a gente tem uma capacidade grande de desenvolver camadas, modelos para a tomada de decisão. A gente tem um time muito robusto para isso, mas eu gostaria de destacar nossa capacidade de testar modelos a todos os momentos. Então, a todo momento a gente testa modelagens, tem a capacidade de testar, ter ajustes finos, acurácia para a gente conseguir testar no melhor fluxo, sem ter vieses para a tomada de decisão, ter públicos, relevância estatística para decisões de rolloutar modelos nos nossos processos como um todo. E a gente já tem diversos cases, além dos nossos motores, com toda a modelagem que a gente tem já implementada. Eu tenho um case, por exemplo, que é de uma modelagem que olha o lado psicológico do cliente
para a tomada de decisão em pagar ou não um crédito. A gente rodou aqui um backtest, avaliamos, vimos performance, aplicamos isso na prática e a gente produziu 150 milhões incremental em um ano de clientes que eram negados no financiamento de veículos, mas que após a gente obter algumas respostas para algumas perguntas, a gente conseguia avaliar o lado psicológico desse cliente atrelado a pagamentos e a gente conseguia aprovar esses clientes e com uma inadimplência dentro do esperado. Então esse é só um exemplo de uma camada, ela não é única, não existe bala de prata, a gente tem que ter a capacidade nesse universo dinâmico, com uma série de informações, cada vez mais dados aparecendo, ter a capacidade de olhar para isso, construir modelos ou testar soluções que existem, mas ter a capacidade de testar essas soluções, remover vieses e avaliar quais são os ganhos potenciais que você pode ter no seu processo em si. Então, eu resumiria dessa forma, Grapeia. Carlos, vamos fugir um pouco aqui do script, aí eu acho que depois a BBC puxa um pouco minha orelha, mas eu acho que fazer uma interação. Você explicou muito bem essa máquina, né, de dados que consegue, mas efetivamente, Carlos, como a gente consegue extrair os clusters que diferenciam e discriminam os dados para a tomada de decisão? Porque quando vem aquela enxurrada de informação, né, é muito difícil você conseguir, de fato, identificar aquele cluster que consiga diferenciar, seja mitigar risco, seja aprovar mais, ou seja mudar o target do cliente, né? Ele estava comprando um carro A e passou a comprar um carro B, porque você conseguiu dar mais crédito. É possível fazer isso? Não, com certeza, sempre é. É claro que assim, o universo de dados ele está crescendo a todo momento. Para cada negócio, para cada produto, vai ter sua especificidade. E também é importante entender qual é a jornada do cliente, quais dados você está capturando naquele momento. Quando a gente fala das fontes de birôs, a gente busca os dados no birôs através da informação que o cliente nos trouxe, como por exemplo um CPF. Mas quais outros dados você pode capturar dentro da sua jornada? Então, se eu pegar um exemplo de veículos, o cliente simula no nosso site, depois que ele simula, ele precisa passar algumas outras informações do veículo, a gente usa isso, mas a gente combina isso com uma série de informações do cliente. Quais são os dados cadastrais que o cliente tem? Quais são os dados comportamentais que eu tenho desse cliente? A gente tem dados comportamentais internos, existem dados comportamentais de mercado, como é que está o endividamento e etc. Além de outros dados, como os dados digitais. Hoje, quando a gente olha e a gente pensa no universo de bancos, 90% dos clientes optam usar o banco no seu celular. Que informações você pode obter para a tomada de decisão? Então, assim, a modelagem ela é uma forma da gente tratar esses dados da melhor forma e capturar melhores performances. Como é que você faz isso? Você olha para o dado no histórico passado, de clientes que você sabe performance, debate se você vai fazer inferência de clientes que não foram seus clientes no passado, mas você modela em cima de dados históricos, aplica isso num out of time, num período fora do modelo, entende performance, e depois você aplica isso na prática. E isso é um exemplo de um modelo. Só que uma tomada de decisão ela é composta por diversos modelos. Então, você não vai ter 100% dos dados a todo momento. Como que você usa isso na sua modelagem na produção, em produção? Então, quando eu falei de testes, você tem que ter a capacidade de conseguir aplicar isso em públicos controlados, que não vão, se tiverem inadimplência, não vão afetar a sua safra de concessão, a sua carteira como um todo, mas que você vai conseguir medir performance. E aí, com isso, você consegue tomar a decisão de rollout. Assim, agora eu aplico esse modelo porque eu desenvolvi no passado, vi uma performance no backtest, vi uma performance em produção e estou extraindo o valor disso. Então, na prática, é isso. Perfeito, obrigado. Você me lembrou um dia um café com o vice-presidente do Google, que eu perguntei qual era o segredo, e ele falou teste AB.
Então, isso foi transformacional para minha vida. Agora, dado que eu falei Google, né? Vamos para o lado mais internacional da coisa. Vamos falar com a Marina Contígio, né? Que é sócia da Oliver Wyman. Fiquei treinando algum tempo antes para não errar aqui ao vivo. Mas conta para gente, Mar, quais são as tendências internacionais, né, para o uso de IA, e dados alternativos, né, como consumo, água, luz, comportamento digital, que na sua visão, né, pode ser utilizado para o mercado brasileiro, né? Eu sempre brinco, né? O que é, às vezes, muito do que vem de lá, aqui vem depois de 6 meses, né? Então, dado que a gente está com você aqui, a gente consegue antecipar esse período. Muito obrigado pela sua participação. Oi, Leonardo, obrigada pela introdução, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês nesse painel, aprendendo também muito aqui. Acho que quando a gente fala de AI, de tendência, é sempre perigoso, porque ao contrário, né, de outras inovações, a inovação aqui está acontecendo quase que diariamente. Então, o que a gente viu que estava acontecendo ali há uma semana atrás, eventualmente ela já não está tão atualizada assim. Né? Então, acho que tentando focar um pouco nas coisas que a gente vem vendo sendo consolidada aqui ao longo desses últimos anos, né? Quando a gente fala de modelagem com o uso de técnicas de inteligência artificial, a gente tem que quase que separar nos dois mundos, né? Aquela inteligência artificial ali que é o machine learning, que é mais clássico aqui, que a indústria já usa há muitos anos e já está muito mais bem testada e a gente já conhece bem os riscos, a gente já conhece muito dos benefícios e a gente tá para todo lugar, né? No score de crédito automático, prevenção de fraude, controles de compliance, a gente vê o vasto uso aqui dentro do ciclo de crédito como um todo. Quando a gente vai para a IA generativa, os usos, os casos de usos, eles estão começando a surgir, as próprias instituições elas vêm divulgando alguns resultados e casos de uso um pouco mais focado no atacado do que no varejo, os casos mais concretos aqui, principalmente porque eles vêm muito tentando tirar o que antes era feito de forma manual por um humano e, de fato, substituindo ali pela máquina, né? Então, dentro da análise de crédito do atacado, a gente tem visto casos que estão quase que tentando transformar ali o memorando de crédito o mais automático possível, com uma confiabilidade otimizada aqui, né? Então, a gente já viu muito a migração ali dessas resumo de notícias, resumo do que está acontecendo com aquele cliente, como é que eu incorporo isso dentro do memorando de crédito. E isso naturalmente começa a virar variáveis de modelos quantitativos também, né? Então, quando a gente está falando desse aumento do uso de dados, há também, além dos dados que você mencionou, que a gente tem visto, e aí bem dentro do mundo do Open Finance, que de alguma forma a Austrália tem isso e a Europa está incentivando muito também, você incorporar não só dados financeiros, mas também dados de utilities aqui, né? Energia, telefone, para poder ser usado. Mas quase que quando a gente usa IA, eu também posso usar IA para me gerar mais dados, né? Para de fato organizar muito mais dados e até a frequência de dados que a gente começa a usar muda, né? Acho que agora eu consigo fazer uma frequência muito mais alta, com um volume de informação muito maior. Acho que o Carlos mencionou, eu posso para o varejo tentar olhar ali mídia social, entender padrões do consumidor e começar a categorizar isso em variáveis mesmo, que eu posso usar até em modelos tradicionais aqui, né? Acho que quando a gente olha, como eu estava mencionando, algumas instituições elas vêm declarando esses casos de uso, eu acho que tem alguns que são interessantes aqui, que vale a pena. Não é explicitamente no processo de aprovação aqui do crédito, no modelo, mas de alguma forma ele está tentando melhorar esse ciclo do crédito com o cliente, né? Num quê de tentar hiperpersonalizar ali a experiência do cliente e aumentar esse engajamento. Então, tem o ABN, ele declarou um caso de uso recente que ele vem
tentando automatizar todas as conversas que já foram feitas dentro da instituição sobre aquele cliente aí no mundo atacado, mas também conversas que foram feitas com o cliente para evitar, por exemplo, fazer pergunta que já foi feita no passado por uma outra pessoa. O JP Morgan ele também tem sido muito vocal em apresentar os casos de uso e em dizer o quanto de investimento está sendo feito aqui, e até linkando o ponto, ele tem inclusive criado dados sintéticos aqui para poder treinar os seus modelos. Porque ele tem, o JP Morgan ele declara muito essa preocupação com segurança e garantir ali todos os guardrails para quais os dados eu estou usando no treinamento dos meus modelos, então eles têm até, inclusive, gerado dados, né? Tem também casos de uso que aí não é tanto lá no crédito, mas para a parte ali de investimento, para garantir que você está ofertando ali um aconselhamento de investimento ali ideal para o seu cliente, também com base em dados não apenas financeiros clássicos, né? Mas com esses outros dados que estão sendo possíveis de ser coletados e trabalhados com essas novas tecnologias. Excelente. Fugindo ainda da ordem e assumindo que vou ter um puxão em breve de orelha, mas me fala, o Cadu comentou muito bem isso também, né? Dessa montanha de dados, o quanto isso ajuda. E você comentou bem, né? Quando você tem por customização para o cliente, né? Mas você acha que a gente, toda essa transformação que a gente vem passando, né? De muitos dados, que a tecnologia permite, próprio Open Finance, o cliente já está sendo beneficiado ou só as instituições, por enquanto, mitigando o risco, melhorando o processo, automatizando? Eu entendo que, e aí a gente, depois posso passar aqui para cá, eu entendo que sim, acho que o cliente ele é um grande beneficiador aqui, né? Quando a gente até pensa no Open Finance de forma mais ampla, ele está aqui inovando, mas uma das bandeiras aqui é aumentar a competição, né? E o que é declarado é assim, o dado é do cliente, e eu estou criando todo um arcabouço aqui para aumentar a competição no mercado, porque se esse dado tem tanto valor e ele é do cliente, quem tem que ser beneficiado com isso é o cliente, né? E a gente, é claro que estamos num processo de evolução, e aí, ao contrário do que a gente estava falando antes, aqui é o Brasil que está sendo muito a fronteira disso, e a gente que está exportando isso, né, É para outros verdade. países. A gente vem vendo os exemplos de usos de casos de Open Finance sempre muito benéficos para o cidadão. Não só ele quase que ele abre uma portinha no sistema financeiro, e essa portinha linka ele a todos os players, para todos os players ali conhecerem ele, né? Então, de certa forma, Perfeito. você está aumentando ali o leque de opções, um quê de cidadania financeira aqui. E as instituições, elas já perceberam que elas precisam, que isso é uma grande oportunidade para conquistar esse um cliente que só tinha uma portinha, mas que também é um quê de ameaça, porque todo mundo vai vir nos meus clientes. Então, acho que dos dois lados o cliente ganha, né? Na instituição que ele está hoje, ela vai ter que tratá-lo muito bem para que ele continue ali, e tratá-lo bem significa, inclusive, precificar da forma mais justa possível, mas ele também vai estar ali aberto a opções que ele nem conhecia e que, eventualmente, ele vai preferir. Então, eu vejo como Per- muito benéfico para o consumidor, sim. É claro que Perfeito. tem que sempre, o consumidor tem que, acho que o risco aqui é assim, você tem que garantir que o consumidor sabe o que ele está fazendo, né? Então, assim, quando ele está dando consentimento, deixar muito claro para ele o que é isso que ele está fazendo, para também ter um grau grande de transparência aqui do que você está provendo para aquele consumidor. Acho que aqui é o ponto importante. O consumidor ele precisa saber onde ele está entrando, né? Muito bem, mas obrigado. Pessoal que está assistindo, que eu espero que seja muitos, continue aí mandando as perguntas, dúvidas, sugestões. Vou voltar aqui para o Cadu. Cadu, você consegue compartilhar para a gente algum case, né, do banco na concessão de crédito? Boa, Grapeia, consigo sim. Eu acho que até reagindo ao ponto aqui da Marina, eu acho que esse é o
é o grande lance, né? Como que a gente usa tecnologias recentes, como por exemplo GenAI, que já não é nem tão mais recente assim, né? Que a gente está num mundo tão dinâmico que se a gente falar 1 ano atrás o GenAI teve essa expansão, agora já todo mundo já usa, já sabe como aplicar e já está pensando em novas formas de aplicar. Mas eu acho que assim, o mais importante é a gente ter benefício dos dois lados, ter benefício em processos dentro daqui do nosso universo de bancos, mas também ter impactos no cliente. Esse, em resumo, é isso. E a Marina falou muito bem de que o Open Finance, a grande mudança do Open Finance é o cliente é dono do seu dado e ele decide para quem ele quer levar esse dado. Então, essa é a mudança cultural que a gente está tendo aqui, né? E aí, se o cliente decide trazer o dado e te dá esse dado que é dele, você tem que trazer uma proposta de valor para esse cliente, senão não faz sentido, a jornada se perde. Pegando um caso aqui, eu acho que é bem bacana, eu dei um exemplo, por exemplo, de um score psicométrico para tomada de decisão de crédito, como uma camada adicional, eu já mencionei isso, mas eu queria trazer um caso super recente para o ciclo de crédito, que é a gente está usando GenAI para cobrança. Como é que funciona isso? O cliente entra em contato com a gente faz uma negociação com o cliente, mas o cliente não aceita aquela oferta. O que a gente faz? A gente captura esse áudio, transcreve e a gente vai ter um texto. Como que a gente traduz esse texto? O GenAI está aí para nos ajudar. Então a gente pode criar agentes, e a gente criou agentes capazes de interpretar o que o cliente estava falando numa assessoria de cobrança, entender qual é a necessidade do cliente e trazer uma contraoferta. Então, a gente já aplicou isso e tivemos ótimos resultados para quitações de dívidas. E esse é um exemplo prático. A gente pegou a solução de GenAI e aplicamos com proposta de valor para o cliente. É um processo não deixa de ser o processo de cobrança em si, mas a gente está trazendo uma proposta de valor e o cliente está enxergando o valor naquela informação. Ou seja, hoje a gente tem essa capacidade de fazer. Então, esse é um exemplo num ciclo de crédito. Você pode usar GenAI em processos seus internos, mesa, quais são as informações que a mesa pode capturar. A Marina deu um exemplo de bancos que utilizam o que o cliente está dizendo através dos canais de comunicação, como que você usa isso para suas tomadas de decisão, para suas ofertas. Então, tem uma infinidade de possibilidades, mas esse nosso case aqui, eu diria que é um case de muito sucesso, onde a gente aplica GenAI e traz valor para o cliente em si. Legal, Cadu. Obrigado. Bom, já que a gente está falando de dados, né? A gente está falando de dados, Open Finance, transformação. Eu fiquei sabendo que nós temos 100 pessoas ao vivo. A gente poderia pedir para 100 pessoas ao vivo, convidar mais 100, convidar mais 100, convidar mais 100, para a gente ver se a gente fecha aqui pelo menos com 300 pessoas o nosso evento aqui tão importante que a gente faz todo ano. Eu vou fazer uma pergunta que veio no chat. Cadu, qual a origem de dados para essa modelagem psicométrica? Boa. É uma boa pergunta. Você sabe que quando a gente fez esse teste aqui, por isso eu volto a falar, a importância do teste AB, né? Quando a gente fez esse teste, a gente sempre buscando novas fontes não tradicionais para testar na tomada de decisão, a gente chegou a uma solução de uma empresa que é até de fora, onde ela, através de algumas perguntas, ela avalia o lado psicológico do cliente relacionado a dinheiro. Ou seja, a gente estava avaliando a capacidade e a intenção desse cliente em pagar um crédito. Só que para isso, o cliente precisa responder algumas perguntas, porque é uma entrevista, é uma pergunta, é um lado psicológico, você precisa avaliar o lado psicológico do cliente. O nosso primeiro ponto de discussão foi: o cliente não vai querer responder essas perguntas, e não foi isso que a gente viu. Então, desde o backtest, a gente conseguiu capturar
essas respostas, conseguiu medir esse score, medimos ele na régua, medimos a performance de inadimplência em cima dessa régua, e depois a gente aplicou em um teste com um público controlado, concedendo crédito para um público controlado, que respondiam essas perguntas. Então eram públicos, eu vou falar aqui talvez um pouco mais técnico, para quem conhece de crédito, é um público do border, então é o cliente que está na zona cinzenta, eu não aprovei esse cliente, porque eu não tinha informações talvez suficiente para tomada de decisão. Então esses clientes que estão na zona cinzenta, eles responderam essas questões, a gente conseguiu avaliar essa performance e um público a gente aprovou. E a inadimplência desse público era a inadimplência que a gente esperava daquela zona cinzenta. Ou seja, a gente conseguiu dar mais crédito para clientes que a gente não daria. Mas na prática, o resumo é isso. São perguntas que avaliam o lado psicológico do cliente quando se fala em dinheiro. E a gente conseguiu aplicar isso, esse teste na prática. Então, 150 milhões de produção incremental num período bem Excelente. Excelente. O Cadu, e assim, para tratar toda essa máquina hoje, a BV, né, o Banco BV, ele conta com uma área de inovação. Qual o tamanho dessa estrutura, né? Porque, de fato, como você bem colocou, a Marina também, né? A gente está. É uma transformação, né? A gente tinha muitos modelos tradicionais, né? Que olha a Ever, né? E a gente está no modelo que é quase real time, né, para uma tomada de decisão. Qual o tamanho dessa estrutura aí que você tem que ter para fazer essa máquina e movimentar? É uma boa pergunta, viu, Grapeia? Acho que assim, mais do que responder qual o tamanho de estrutura, você tem que mudar a sua forma de pensar. Então, a sua forma de pensar, ela tem que olhar e ter a capacidade de testar coisas, testar soluções, testar modelos, testar dados, testar políticas. Então, hoje, aqui no banco, a gente tem isso difundido. Então, os times de estratégia, seja ele de qualquer produto, seja de produtos transacionais, relacionais, eles já têm esse modo de pensar, esse modus operandi de testar políticas, modelos, testar rápido, testar num público controlado, trazer relevância estatística e tomar decisão com isso. O meu time, e isso a gente chama aqui de inovação incremental. E a gente tem a inovação disruptiva, que é um pouco do ponto que eu trouxe de olhar um dado, um score psicométrico para uma tomada de decisão. E aí isso fica, eu tenho uma estrutura que eu olho para isso, então, mais do que olhar para soluções legais e buscar um problema, a gente mapeia dores. Quais são as dores que a gente está enfrentando como banco frente aos nossos desafios estratégicos, e aí a gente busca soluções que vão atender a nossa dor. E isso é muito tênue, essa linha, porque aparece um monte de solução legal. Se a gente falar aqui de GenAI, todo dia a gente está recebendo, a gente está acessando, você abre o LinkedIn, você vê uma solução nova e você quer aplicar aquilo, só que aí talvez você vá buscar um problema para aplicar aquela solução. E no nosso caso aqui a gente faz diferente. A gente tem muito claro quais são as dores, quais são os nossos problemas, o que a gente precisa fazer no nosso ciclo de crédito, e aí a gente busca soluções para atacar aquela dor. E aí a gente monta matrizes de soluções com esforço versus resultado, e aí a gente trabalha e busca isso e aplica isso na prática. Então, assim, eu tenho uma estrutura para tocar a inovação disruptiva, pensar em visão cliente, agnóstica a produto, mas esse seria o mecanismo principal aqui, Grapeia. É ter a capacidade e o mindset de todos os times testarem soluções novas. É isso na prática. São os dados que precisam responder. Excelente. Mar, você como consultoria, o que você vê de arquitetura e time para fazer de fato né, os dados transformarem em decisão transformar em recurso ou redução de custo, né? Porque o Cadu bem comentou, todo dia tem alguém me dando uma solução de AI que no final eu vou ver nada mais é do que um robô por trás, né? Um RPA. Mas é o tal do modismo, né? Que a gente vai tendo ciclos e ciclos dentro do nosso mercado, né?
O termo sempre chama atenção. Você vê alguma coisa que você vê diferente ou podemos passar aí para o segundo bloco? Acho que tentando contribuir um pouco, concordando aqui com o Cadu, eu acho que é, a gente tem essa hype, né? Temos que fazer IA, todo mundo está pensando nisso e esse medo de ficar de fora. Então, acho que é algo que todas as instituições elas estão de alguma forma se mexendo e tentando entender como fazer esse investimento e em qual área. O que a gente tem visto é que se você não tem uma estratégia muito bem organizada no sentido de o que eu quero fazer com isso, quais são os casos de uso que para mim são realmente importantes, relevantes, e tem isso até de alguma forma organizada centralmente, mesmo que esses casos estejam espalhados pela instituição, mas que eu tenha essa estratégia de como usar de alguma forma centralizada, tem grupo grande de tentativas frustradas aqui também, né? De que tenta fazer uma coisa, fica muito tempo, mas não dá em nada, e aí fica silos isolados, assim, porque de fato necessita que você treine as pessoas, tem que ser pessoas que estejam capacitadas a fazer aquilo e saibam como fazer e para que estão fazendo, né? Porque o uso indevido é um dos grandes riscos que existem aqui. Então, assim, em questão de volume de investimento que as instituições estão declarando fazer, os volumes das instituições que estão declarando são cifras muito grandes, né? Capazes de ter ali equipes muito grandes ali. Mas o quanto que isso de fato já está acontecendo é muito heterogêneo entre as instituições financeiras. Tem algumas que ainda estão ali no campo da tentativa e do erro de forma isolada e outras que não, já estão com um programa estabelecido e com priorizações do que vai ser feito primeiro, o que vai ser feito segundo, e a gente vê que o sucesso, quando você já começa muito bem estruturado, é muito maior. Perfeito, excelente. Bom, vamos indo para o segundo bloco. A gente já está aqui na metade, né, do nosso painel ao vivo. Vamos falar um pouquinho que é tão importante quanto, né, de fato, falar de disrupção, inovação, transformação, são os riscos e desafios, né? Principalmente quando a gente fala de uma atividade regulada como a nossa, né, onde a gente tem que ter uma importância muito grande sobre os dados do cliente, né, sobre de fato como a gente faz transitar, de que forma segura. A gente viu aí recentes casos, né, muito grave, né, de fato de hackers. Então, eu vou inverter agora e vou continuar com a Amar, tá? Marina, como garantir a governança, de fato, a transparência de modelos preditivos, né? Especialmente diante de técnicas, né, de complexas como Deep Learning, né? Então, como fazer isso de fato na prática? Acho que aqui a transparência nesses modelos de fato é um problema. Eles são feitos, né? Eles são mais opacos mesmo, né? E acho que aqui, quando a gente está falando de como garantir governança, como garantir transparência, no fundo a gente está quase que dizendo assim: como é que eu faço a gestão apropriada do risco desses modelos, né? Porque acho que aqui, principalmente quando a gente está falando de IA generativa, cada caso de uso ali, por mais simples que ele seja, você começa a expor a instituição financeira a muitos riscos, desde o risco básico de modelo ali, mas tem também tecnológico, compliance, tem risco legal, risco reputacional, a depender do caso de uso, e risco estratégico. Então, assim, de fato, tem um quê de gestão de risco aqui que é muito importante. E por que que esses modelos geram todos esses potenciais riscos, né? Exatamente por essa falta de transparência. Não é tão simples saber qual que é a fonte da informação, qual informação foi usada ali para treinar aqueles modelos, né? Você tem que ter alguns guarda-reios ali para garantir que essa informação está contida. Toda a parte
processamento também é opaco, então também é difícil entender como que os modelos de IA generativa eles estão gerando os seus resultados. Então, como eu não sei exatamente qual que é esse processo de geração de resultados, é mais difícil identificar a causa raiz de erros ali que eu observo nos resultados, e o mais preocupante, é mais difícil eu prever quais são os possíveis erros que aqueles modelos podem gerar. E aí tem vários exemplos aí que são assustadores, né? Às vezes, quando a IA alucina e, eventualmente, ela está alucinando e tem contato com o público. Então, pode gerar muitos problemas aqui, né? Então, para isso, o que a gente vê as instituições financeiras migrando e a regulação migrando para essa direção também? É, de fato, ter uma gestão de risco de IA. E essa gestão, ela é de alguma forma, ela tem um arcabouço parecido com a gestão de risco de qualquer outro risco, mas é que você acaba tendo que usar outras ferramentas. E quando eu digo que ela tem um arcabouço de risco similar, é porque aqui você também vai ter que identificar todos esses riscos que você está expondo ali para aquele caso de uso, para aquele modelo específico, quais são os potenciais riscos daquele modelo, né? Ter um apetite de risco ali para orientar, inclusive, esforços de adoção ali de quanto de risco o banco está disposto a assumir, dado o benefício que aquilo vai trazer. Tem que desenvolver política, tem que desenvolver controles, tem que ter critérios muito específicos ali ao longo de todo o ciclo do modelo, né? E uma governança muito robusta, inclusive, para escalar os problemas. Pensando na execução ali do modelo em si mesmo, ali de quem tá criando ali, né, o modelo, existem já, né, técnicas que estão sendo focadas nesses modelos específicos, tanto técnicas para explicabilidade, nessa tentativa, né, de ajudar a interpretar por que o modelo chegou naquele resultado, dado que foram usadas aquelas variáveis, quais são as variáveis que mais pesaram ali naquele resultado. Tem também algumas ferramentas que já tentam apoiar a encontrar vieses nesses modelos, né? De alguma forma você fica monitorando ali, e quando um viés começa a aparecer, você consegue capturar aquilo. De novo, ferramentas tradicionais, né? Então, dashboards de monitoramento, você tem que monitorar aquele modelo ali com a lupa e pensar, né, em quais as métricas eu preciso colocar ali e acompanhar aquilo de muito perto com KPIs bem específicos e relevantes ali para aquele caso. Enfim, todos os outros processos aqui, padrões de risco de modelo. Eu preciso passar por uma revisão, preciso que inclusive, que a própria área de negócio ali, aqui, existe um quê que eu preciso unir todas as áreas, negócio, tecnologia, risco, validação, todos têm que, de alguma forma, se sentir responsável ali para gerir o risco deste modelo, porque aqui, inclusive, tendo validação independente, que algumas métricas padrões de modelo elas não fazem muito sentido, mas tem outras que ainda podem ser usadas. Por exemplo, o próprio KS ainda é relevante aqui para esses modelos. Para além dessa preocupação aqui nos modelos, acho que eu mencionei agora há pouco, é o treinamento. Precisa investir em treinamento, qualificação de funcionários, né? Os funcionários eles precisam conhecer a fundo o que são esses modelos, como eles funcionam, o que está por trás ali. E o outro ponto que também é muito importante é segurança da informação. Aqui você tem que garantir que seu dado não vai para fora. Você tem que ter um guardrail aqui de fato, que a sua informação fique dentro da sua instituição. Acho que esses são alguns mitigadores aqui para evitar que riscos se concretizem, porque aqui é um mundo novo, né? Então a gente está conhecendo até os riscos, todos os riscos possíveis aqui ainda. Você falou uma coisa muito importante, mas a gente ainda está conhecendo os riscos, né? Onde estão as brechas, porque eu sempre falo, né? A questão da LGPD, a questão de fraudes, a questão desse novo mundo de dados, né? Que a gente está vivendo, é uma briga de Tom e Jerry, né?
Assim, o fraudador sempre está ali à frente, pegando as brechas, onde a gente está tentando gerar mais valor para a companhia, seja para o cliente, ou, enfim, seja para a instituição que a gente está representando, né? Muito bom ponto você ter comentado sobre a segurança e principalmente como a gente está aprendendo a lidar com isso, né? Veio uma pergunta no chat. Bom, duas coisas. Primeiro, que, poxa, a nossa meta é terminar com o triplo de audiência que nós estamos e a gente caiu 4 pontos. Então, pessoal, peguem o link, encaminhe no Zap para o colega, encaminhe no Zap na empresa, encaminha no LinkedIn. Vamos lá movimentar o nosso painel, tá? É importante, o tema super relevante. Eu já estou tirando vários insights aqui para implantar na minha instituição, não só dos nossos painelistas, mas também das perguntas, que são perguntas muito inteligentes, que inclusive eu tenho dificuldade para fazer essa pergunta agora, tá? Inclusive. Bom, para os dois, tá? E aí fique à vontade agora para quem quiser estar respondendo. Tem algum algoritmo específico na modelagem de crédito, como, por exemplo, redes neurais, Random Forest, não sei o que é Random Random Forest, Forest. Forest, Decision Forest, Gradiente Busting, em termos de acroácia e precisão na inadimplência. Cara, só por esse tema já valeu o painel. Então, fiquem à vontade, Cadu, Marina, aí, para decidirem quem vai responder. Boa. É uma boa pergunta, assim. Aí, Marina, se você me permite, eu vou só reagir aqui a essa pergunta, mas depois fica à vontade para me complementar. Eu acho que, assim, isso é a técnica de modelagem. Eu já vi todas essas, tá? Sendo aplicadas aqui na prática. Todas, todas. O que a gente fala menos é regressão logística. Isso já ficou no passado. Agora a gente fala muito mais de XGBoost e etc. Mas eu já vi tudo isso aqui aplicar na prática. Mas eu me preocuparia menos com a técnica e mais com qual dado você quer tratar e qual solução você quer aplicar. Na prática é isso. Você quer aplicar o quê? E aí eu teria uma segunda preocupação. Então, dados, onde você quer aplicar, eu teria uma segunda preocupação, onde você vai implantar e como você vai implantar isso. Eu acho que essas são as grandes preocupações. Assim, você precisa ter a capacidade de implantar um modelo num tempo hábil, porque se você demorar demais, seu modelo já não performa mais e já não representa o público que está batendo a sua porta. Então, assim, eu já vi de todas as técnicas aqui, elas estão evoluindo cada vez mais, e aí é claro que eu não vou falar para aplicar todas a todos os conceitos que não faz sentido, mas você pode aplicar, algumas são mais simples, algumas vão te dar uma resposta mais rápido, você precisa entender qual é o seu problema, quais são os seus dados onde você vai aplicar e depois como você vai implantar isso. Eu acho que isso é o que de fato eu considero mais importante aqui. Então, só reagindo aqui, essa é a minha percepção, tá? É a minha visão. Não, mas a gente está bem alinhado aqui. Eu concordo com você. Eu acho que aqui toda técnica tem suas vantagens e desvantagens. Eu acho que aqui não tem, né, a técnica que é a melhor para qualquer uso. E, por exemplo, até o próprio logístico que a gente está falando, eventualmente, quando eu quero previsibilidade, eu quero garantir se o modelo ele é regulatório, se eu quero garantir uma estabilidade grande, eventualmente ele ainda é imbatível, assim. Se você está querendo já mais para ele para concessão do crédito, que você de fato consegue mudar aquele modelo o tempo todo, você não está tão preocupado com a perenidade daquele modelo, você pode usar essas técnicas que tem mais do que a gente chama, né, do overfitting aqui, porque de fato eu estou mudando ele o tempo todo. Então, vai depender muito para o seu uso aqui. E sempre testar mesmo. Acho que aqui, e concordo de novo aqui com o que o Carlos falou, que acho que quando a gente vê grandes mudanças, né, na qualidade ali do modelo, geralmente ele vem de variáveis novas que você incorpora, de mais informação, de uma qualidade melhor da informação que você está usando do que a técnica propriamente, assim. Excelente. Bom, obrigado pela resposta. Agora eu vou seguir para o Cadu, aqui seguindo a nossa ordem aqui das perguntas. Eu acho que a gente já está indo
final, né? Se eu não me engano, é 1 horinha. Então a gente está faltando aí 15 minutinhos. Vamos lá, pessoal. Se tiverem dúvidas para perguntar, fiquem à vontade aqui no nosso chat. Cadu, conta pra gente. O Open Finance traz no crédito diversas oportunidades? E o que você observa hoje no mercado e na sua instituição? É fato ou é falácia? Boa, Grapé, é uma boa pergunta. A gente já falou um pouco aqui de Open Finance nesse painel. Vale voltar aqui no conceito. O Open Finance, o que é? É o cliente ser dono do próprio dado e ele decidir levar esse dado e qual dado ele quer levar para qual instituição. Então, o cliente é dono do dado. Só que ele só vai fazer isso se ele entender qual é a proposta de valor clara que ele vai ter. Então, esse é o maior desafio de todas as instituições, é entender o que o cliente compartilhou e dar uma devolutiva para o cliente. Isso é o mais importante nessa jornada. É claro que a gente tem uma complexidade quando a gente fala de Open Finance, porque algumas complexidades, diversas complexidades, seja da jornada, seja dos dados em si. Quando a gente fala de dados, universo de dados, se você pensar num banco relacional, ele já tem muitos dados transacionais do cliente. O cliente faz um Pix, ele transaciona, ele paga um cartão, MCC de cartão e etc. E quando você vai para o Open Finance, essa dimensão aumenta, porque você começa a acessar informações transacionais de outros bancos. Como é que você interpreta isso? Como é que você entende qual valor você vai ter e tirar dessa informação e trazer o valor para o seu cliente? Então, tem essa complexidade dos dados em si. Tem uma outra complexidade que os clientes, o brasileiro hoje, tem na média 6 contas. 6 contas digitais. Então, antes a gente falava muito de principalidade. A principalidade é onde o cliente concentra todos os seus gastos. Mas hoje está pulverizado. O cliente, eles pulverizam. Eles escolhem uma instituição para uma determinada transação, outra para outra para cartão de crédito. Então, como que você entende o que o cliente está te trazendo de informação e como que você traz uma proposta de valor para esse cliente capaz de fato, engajar esse cliente contigo. Então, eu diria que esse é um dos maiores desafios. Aqui, a gente aplicou isso, por exemplo, na jornada de financiamento de veículos. Clientes que compartilham dados de financiamento de veículos das suas instituições. No momento do financiamento do veículo, a gente consegue avaliar e fazer uma contra-oferta, por exemplo, flexibilizando a entrada. Então, o cliente... Taxa menor, Cadu? Ou não? Por enquanto é a entrada, mas é que a gente está avaliando taxa menor. A taxa menor ela já existe por si só, porque a gente tem o risk-based pricing. Mas conforme o cliente vai trazendo novas informações, o que a gente consegue flexibilizar? Eu tenho a melhor informação? Se o cliente me conecta a conta onde ele recebe os pagamentos dele, sejam salários, sejam dividendos, sejam outras, você consegue calcular melhor a renda, você consegue ter previsibilidade de renda. Então, como é que você usa isso em benefício próprio? Mas o mais importante aqui é trazer para o cliente na jornada. O cliente precisa entender, ter a percepção de valor na jornada. Em que momento esse cliente está decidindo trazer esse dado para você? É quando ele está buscando um crédito? É quando, no nosso caso, financiando um veículo, pedindo um cartão de crédito? Você tem que ter a capacidade de avaliar essa informação que o cliente está trazendo e fazer uma devolutiva para ele. A jornada regulatória ainda ela não é complexa, mas você ainda tem transições de instituições. Você precisa ir de uma instituição para outra, quais dados você vai compartilhar, mas tudo isso está ficando mais fácil. Então, tem uma discussão, tem evoluções regulatórias para isso ficar mais fácil. Então, a jornada em si, ela vai deixar de ser um atrito para essa solução. E sim, como que você tem a capacidade de trazer proposta de valor para o cliente. Na prática, é isso quando a gente pensa no universo de Open Finance. Obrigado, Cadu, excelente. Bom, como a gente tem aqui 10 minutos, tem uma pergunta no chat muito legal. Eu vou usar a experiência aí da Marina, que trabalha numa instituição internacional. Na sua visão, Marina, isso é do chat, tá? Não estava no nosso script, hein? Na sua visão, quais são as condições necessárias
para dar início a um processo estruturado de transformação de crédito dentro de uma instituição financeira. Então, assim, quais são os ferramentais, na sua visão, pela sua experiência, né, para de fato transformar hoje essa área de crédito de uma instituição financeira? Ah, Sair daquele modelo tradicional aí que o Cadu comentou, né, dos pirôs, aquilo lá, comprovação de renda, endereço. Lembra que a gente ainda tinha aquele entregar aquilo, né? Entregar, pegar o comprovante de renda, entregar o lerite. O que que você acha na sua visão? não, tá. Eu acho que muito nessa linha que você falou, né? Acho que transformar a função de crédito, isso é amplo e pode estar dizendo muitas coisas aqui, mas pensando quase que nessa evolução, como é que eu consigo, de alguma forma, trazer essas novas tecnologias, de alguma forma, trazer toda essa nova estrutura de dados que está vindo, porque acho que a gente falou muito de dois grandes temas aqui, né? Tanto no mundo de novas tecnologias dentro da inteligência artificial e como é que eu consigo pensar em casos de uso aqui, e toda a parte do Open Finance e as oportunidades que o Open Finance também traz aqui para a instituição financeira dentro da esteira aqui de crédito. Acho que as duas coisas, elas como o que eu preciso para cada uma dessas coisas, elas têm interseções, mas são um pouquinho diferentes. Acho que o primeiro, mas vale para as duas, eu preciso que a alta gestão esteja comprada de que isso é importante. Então, acho que precisa de um patrocínio aqui, né? Eu preciso garantir que isso tenha um patrocínio. Para IA, a gente tem que ter, de fato, uma governança naquele sentido de qual que é a minha estratégia, o que que eu quero com isso, quais são os... Ter ali um apetite para errar, tentar e errar, para ir evoluindo. Então, aqui eu vejo muito como qual é a mentalidade que a instituição precisa estar para que essa jornada comece. E, claro, pessoas treinadas aqui, né? Treinamento e pessoas qualificadas. No mundo do Open Finance, aqui você de fato precisa pensar numa estratégia. Qual é a minha estratégia dentro do Open Finance? O que que eu quero com o Open Finance? O que que eu vou atacar? O que que eu vou defender? E como eu vou fazer esses dois pontos? Eu tenho que pensar ali. E aí, de novo, pensar em segmentação de cliente, cada grupo de cliente, como é que eu vou tratar essas oportunidades que surgem com o Open Finance. Como eu não sei exatamente em qual desses dois temas que a pergunta foi, tentando passar um pouco por elas, mas assim, em resumo, eu preciso que a alta gestão esteja comprada com os benefícios aqui e eu preciso de um plano, não dá para simplesmente sair fazendo, eu preciso de uma estratégia aqui de implementação. Perfeito. Acho que a pergunta era mais aberta mesmo, então acho que esses dois pilares explora muito bem. Obrigado, viu, mano? Mais uma pergunta do chat. É, Muito interessante, inclusive, porque a gente gosta muito de falar dos acertos, né? Olha, acertei, gerou isso, mas a pergunta vem ao contrário dos acertos, né? Quais são os erros mais comuns que se deve ser evitado na modelagem de crédito? Cadu, tá contigo. Vamos lá, é uma boa pergunta. Tem muitos erros, né? Eu diria que vieses de seleção de amostra é bastante comum. Qual público você está selecionando, qual safra você está selecionando, como que você está olhando e interpretando os dados em si. Tem que ter uma acurácia bastante grande para você entender se você tem aquela informação no momento que você for tomar a decisão futura. Então, eu diria que vieses na base da modelagem, que são os dados, são comuns. Então, já passei por muito isso na minha trajetória aqui profissional. E eu diria que outro erro que é comum é como que você implanta esse dado e usa esse dado da melhor forma para tomar a decisão depois. Porque você pode usar o dado para tomar a decisão, mas não necessariamente ter esse dado no momento que o cliente está pedindo o crédito. Então, você precisa ter uma diligência bastante grande aqui para entender quais são os dados e como você aplica ele na prática. Qual é o motor que vai olhar? Como que você vai ler esse dado? Como você vai capturar esse dado? Como você vai garantir que esse dado que você está capturando é o mesmo dado que você usou na sua modelagem? Então,
eu destacaria esses dois, mas de erros a gente poderia passar a noite aqui falando que vamos ter, com certeza vamos ter muitos exemplos, mas esses dois são bem emblemáticos para mim, importantes. Eu acho que eu incluiria aqui também nessa questão dos erros, um pouco como você classifica ali o bom modelo, né? Então, acho que ali, a depender do uso do modelo, o seu melhor modelo vai ser diferente. E às vezes a gente tem muito a mania de usar sempre o mesmo critério, independente do uso. Então, deixar muito claro o que que eu espero desse modelo, qual que é o propósito dele. Eu quero que ele dure por muito tempo, eu quero que ele tenha pouca volatilidade, eu quero que ele acerte na mosca ali o que eu estou tentando. Então, para eu, quando eu estou avaliando ali os diferentes modelos, eu saber escolher qual que é o melhor para o meu uso. E acho que complementando também o que o Cadu falou, acho que talvez reforçando essa questão dos dados, a qualidade dos dados, né? Acho que não tem jeito, se o que eu preciso que os meus inputs sejam bons, porque senão vai ser impossível eu ter bons resultados, né? Vai ser uma pura coincidência. Excelente, muito boa mesmo as respostas. E estamos chegando ao final, né? Eu acho que passou super rápido esse bate-papo. Eu queria agradecer, de fato, imensamente a participação do Carlos Eduardo do Banco BV, a Marina Contígio da Oliver Wyman, que trouxeram visões ricas aí sobre inovação, risco, oportunidade sobre modelagem de crédito. Eu saio aqui com diversos insights, espero que vocês aí também. Então, aproveitem, né? Agradeço todos que estavam aqui participando, aqueles que encaminharam para o coleguinha, aqueles que encaminharam no WhatsApp, no LinkedIn, no YouTube, em todas as mídias sociais. Agradeço.